Boa tarde a todos os vereadores, aos presentes, ao secretário Sidney de Educação, que está aqui presente hoje, e a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Pauta da 10ª sessão ordinária de 14 de maio de 2024. Peço ao secretário a verificação do quórum, secretário. Não sei se do vereador Gustavo e do vereador Padovani. Justificativa. Coloco então a dispensa da leitura da ata. Com silêncio dos vereadores, a ata foi aprovada. Peço a leitura dos demais expedientes. Indicação número 039 de 2024. Proposição vereador Júlio de Costa da Lima. Assunto: solicitação de providências urgentes e ação imediata da Prefeitura Municipal e da COPEL para solucionar as constantes quedas de energia elétrica em Guaraxaba. Indicação 041 de 2024. Proposição vereador Marcos Vinícius Dias. Assunto: vistoria urgente na segunda ponte do Guaraxaba de Cima. Indicação 042 de 2024. Proposição vereador Nair Siqueira. Assunto: solicita a instalação da cadeira odontológica no posto da comunidade Serra Negra e materiais de consumo para os técnicos. É isso que tinha, presidente. Obrigada, secretário. Convido então o secretário Sidney, que está aqui, a fazer uso da tribuna. Obrigada, secretário, por ter atendido a nossa solicitação. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Não apareceu por aqui, né? Mas é importante a gente estar trocando aqui umas ideias, colocando em pauta aí as demandas, né? Eu sei que quando falo em transporte escolar é questão de atendimento no município todo, e as pessoas geralmente procuram primeiramente os vereadores perguntando, né, sobre a situação, né? Não só de transporte, mas também ao atendimento na rede escolar como um todo, né? Então, assim, vamos começar pela questão do transporte escolar, né? Que, assim, eu estou muito feliz porque nós conseguimos, assim, uma grande vitória, né? Então, teve até uma situação que eu nem divulguei, né? Mas já vou repassar aqui, né, aos senhores. Os senhores sabem da nossa luta em relação ao transporte escolar desde o início da nossa gestão, né? Quando eu entrei, vocês também estavam aqui. E assim, era algo assim bem difícil para dar o atendimento, estava tudo taxado, o recurso era escasso, né? Então, para vocês terem uma ideia, naquela época nós recebíamos um valor de R$480 mil, que era o repasse do Fundepar, né? E nós já tínhamos as 9 linhas que nós temos hoje, falando só do transporte terrestre, as 9 linhas. São elas no Serra Negra, 2 linhas, né? Uma que vai para o Tagaçaba, uma que é interna, aí tem 3 linhas lá dentro do Tagaçaba, que é Tagaçaba de Cima, Aceto, vai lá até a divisa, né, do Santuína, né, que é o Indígena, né? Aí nós temos 2 no Batuba, sendo que uma é interna, e uma linha no Ipanema, totalizando 9 linhas, né? Ocorre que de 2021 para 2023 houve aquele acréscimo de uma aula a mais no ensino médio, começando pelas turmas de terceiro ano, e aí fez com que a gente dobrasse todas essas rotas que a gente tinha. Basicamente, teve que levar um grupo na escola, esperava a aula acabar meio-dia, um exemplo, levava aquele pessoal embora, tinha que retornar às 13 horas para chegar com outro pessoal que era da sexta aula. Tudo isso daí acumulou assim, um gasto Em 2022 foi a mesma coisa, aí já era o segundo e o terceiro ano, e agora em 2024 o ensino médio todo. Só que o que acontece é que os alunos do fundamental, que são de sexto ao nono ano, eles continuam só com 5 aulas. Então os gastos continuam os mesmos, as demandas ampliaram, porque daí no ônibus que eu levava apenas 20 alunos, agora eu tenho que levar 40, e a gente teve
contar o aumento de número de rotas também. Né? Pessoas que foram morar mais longe, em comunidades que o transporte não ia, agora tem que ir também. Tá? E hoje, nós estamos com um valor aproximado de R$ 2.080.000, que é o repasse do Fundepar. Esse foi uma grande vitória para 480 mil. Para 2.080.000 é uma diferença muito grande. E isso não veio de graça, não. Foi muito obrigado. Houve situações de ter que entrar com uma ação judicial, né? E o nosso último pedido, né, para fazer este ano, porque nós não iríamos fazer o transporte da rede estadual esse ano, mesmo porque a gente acabou se preparando só para a rede municipal, porque quando foi em novembro para dezembro, nós fizemos um ofício, né, para o Fundepar, no Fundo de Educação, falando já de não realizar mais esse transporte porque estava sendo inviável para o município, devido aos recursos serem escassos, né, para o cumprimento de todas as rotas. Eles não se manifestaram, foram se manifestar somente 3 dias antes de iniciarem as aulas. E aí todos ficaram desesperados, porque com certeza o governador cobrou deles, né, um posicionamento como que Guaraqueçaba seria o único município que o município não faria o atendimento. O que estava acontecendo? Então, eles deram a cartada deles, só perguntaram quanto que é, quanto que vai custar. E, de momento, nós falamos o quê? Nós não queremos um centavo a mais do governo, nós queremos o justo. Quanto foi gasto no ano anterior? Deveria ser responsabilidade do Estado, os 2.080.000. Então, nós vamos pagar este ano, 2024, os 2.080.000. Fora os R$ 800.000, que é da rede municipal, que compete ao município arcar, porque nós também temos os nossos alunos e nós recebemos por eles também. Então, e com isso também pedimos 2 veículos novos. Aí eles nos deram nó porque nós pedimos 2 ônibus grandes. E chegou na hora, eles trouxeram 2 micros. Né? Mas, enfim, com os 2 micros nós conseguimos articular lá na região lá do Tagaçaba. O vereador Marquinhos estava lá no dia que nós fizemos lá a entrega dos 2 veículos. Com certeza vai ajudar bastante ali naquela região. Os 2 ônibus que faziam linhas lá, eu trouxe para Guaraqueçaba para fazer uma manutenção mais profunda neles, porque na verdade, assim, na real, eu não consigo deixar um ônibus preparado, completamente preparado. Por quê? Quando eu estou mexendo em um, quebra, por exemplo, a Serra Negra quebrou. E aí, dependendo do que aconteceu, eu tenho que pegar aquele que eu estava arrumando e já mandar para fazer a linha ali, para retornar com o outro para tentar arrumar aquele. Então, eu nunca consigo ficar com os 2 ônibus reserva sobrando. Então, neste momento, eu estou com os 2 ônibus ali no pátio sendo arrumados, né, pelas empresas, né? E assim também, foi uma semana não, quase um mês, bem complicado no transporte terrestre, porque a gente teve muita perca com furos de pneus furando, muitos mesmo. E assim, dos 2.080.000 reais, que é em 10 parcelas, né, que dá R$ 208.000, 130.000, ele já é só combustível, eu já não posso mexer naquilo ali, entendeu? O que sobra, eu tenho que manter, daí dá parcelas de R$ 208.000, né? O que sobra, eu tenho que manter as manutenções, né, de todos os veículos, inclusive o marítimo, que é o mais caro também. Tá? Nós estamos falando do marítimo, mas o investimento ali é muito maior. Então, com essa aquisição agora dos 2 ônibus novos, né, com o reajuste da parcela que tivemos, então a gente está tendo um fôlego, né, para poder tentar administrar melhor, né, com mais efetividade, né, esse transporte durante o calendário escolar. Tenho conversado bastante com o chefe do núcleo, inclusive ele vai estar aqui nos próximos dias. Não sei se os senhores sabem, houve troca lá na chefia do núcleo, né? Então ele vem aqui para conhecer a frota, como que ele vai lá na oficina, ver como que faz, ouvir, né, os funcionários lá que fazem as manutenções, os motoristas, né?
porque às vezes é bem simples. Sobrou 2 ônibus agora, e por que lá no Batuba o ônibus da quinta aula não está indo? Entendeu? E assim, se eu sobro com uma parte só da parcela porque uma outra parte é combustível, eu não posso ultrapassar aquele limite ali também. E se eu gastar aquele limite durante 20 dias, eu tenho que esperar cair a próxima parcela para eu poder empenhar, para eu poder executar os trabalhos também. Só que daí, nesse meio tempo, como eu falei, foram acho que quase uns 20 pneus, né, que tivemos que fazer a aquisição por furar, né, estourar. Então, corre 20 pneus aí, quanto custa? R$3.000 quase um pneu de um ônibus daquele. Então, é muito dinheiro realmente, né? E até a gente equilibrar tudo e manter esses 2 ônibus, né, reservas, realmente preparados, né, para manter ali dar o suporte, né, que a nossa intenção é deixar um desses ônibus aqui em Guaraqueçaba, que vai atender aqui a região do Batuba e Ipanema, e o outro ônibus deixar lá dentro do Tagaçaba. Né? Assim que der qualquer problema, a gente já tem um ônibus ali disponível, né, para fazer esse transporte e não deixar os alunos muito tempo sem aula. Né? Um azar também que nós tivemos, que dos 2 ônibus que vieram, um eu tive que levar, que a fábrica pediu para fazer lá uma manutenção, que deu um erro, não sei por que lá, tive que mandar na semana passada, só que daí ele estava também com um probleminha elétrico, aí vai voltar amanhã os 2 ônibus, que o outro ônibus também vai ter que fazer. Mas assim, são situações que, como o ônibus é novo, está na garantia, né, a gente tem que levar. E às vezes as pessoas não entendem, veio o ônibus novo, tem problema, mas é um carro novo, então você vai fazendo o quê? Né? Você tem que conseguir os trâmites ali que são exigidos. Mas enfim, eu acredito que futuramente, né, a gente vai conseguir repor essa frota, né? Tem alguns ônibus novos aí previstos para vir para Guaraqueçaba, né? Acredito que mais uns 2, 3 ônibus novos que a gente consiga vai acabar, né, com essa questão da falta do transporte. De vez em quando vai acontecer, porque a nossa estrada, os senhores sabem que é de difícil acesso, tem lugares que o ônibus vai que realmente não é fácil todos os dias, e o transporte escolar é o transporte mais complexo. Por quê? Porque é todo dia. Faça sol, chuva, enchente, você tem que fazer o transporte. Né? O diferencial entre outras secretarias, de outras demandas, por exemplo, se quebrar uma ambulância, ficar ali uma semana sem uma ambulância, um carro vai lá e dá um jeito e leva o paciente. Agora, um ônibus atende quantas crianças? 30, 40, 50, um ônibus. E que um ônibus uma semana sem transporte? São 40, 50 famílias insatisfeitas e te cobrando. Então, não é fácil, né? Os nossos ônibus, ainda que nós temos aqui, eles já têm mais de 10 anos de uso, né? Pela lei, deveriam ser trocados, né? Mas eu acredito que isso vai ocorrer gradativamente. Tá? Não vai ocorrer de uma vez só, porque não é só Guaraqueçaba. Não é só no estado do Paraná, são vários municípios parecidos com o nosso, né? Não pela questão da estrada, né? Mas são municípios que não tiveram manutenção de veículos novos durante vários anos, e isso daí acumulou, né, no sucateamento, né, dos veículos que hoje a gente tem. Né? E o governo hoje, para ele tentar atender todas essas demandas, né, ele vai fazer gradativamente. É o que está acontecendo aqui no Guaraqueçaba. Até por uma questão de melhorar a qualidade, né, nós fizemos aqui no setor marítimo, né, a contratação de uma empresa especializada para fazer aqui da área da região, área de Mariana, Ilha Rasa. Contratamos uma empresa que hoje faz o transporte daquela região. Por quê? Porque ele é mais caro? Mas ele trabalha com efetividade. Todos os dias a lancha vai. Esses 2 meses que nós estamos já com uma empresa trabalhando, não houve um dia que o transporte falhou. Se quebrou um barco, automaticamente a empresa tem que pôr outra no mesmo dia para rodar. Ele é mais caro, mas ele tem uma efetividade muito melhor. Alguma pergunta em relação ao transporte? Sim, secretário.
secretário, o senhor falou que são 2.080.000 por ano, né, em 10 parcelas de 208 mil. E que 130 mil é para combustível e a sobra é para manutenção. Existe algum contrato de transporte escolar terrestre Sim. sendo executado? Um contrato que é a linha interna do Ubatuba. Essa linha interna... Uma linha só, uma então. linha só. Então, só para os senhores terem assim, uma noção dessa situação lá do Ubatuba, na verdade é um pedido que a comunidade já vinha reivindicando há vários anos, porque lá dentro do Ubatuba, né, tem um pessoal que mora bem distante, são crianças, né, de prézinho, de 5, 6 anos, e a comunidade vinha cobrando. Então, nós conseguimos no ano passado, né, contratar um veículo para colocar lá. Só que assim, bem difícil, nós tivemos que brigar ali no setor de licitação, na verdade, porque quando você faz um credenciamento para um veículo para transporte escolar, que é específico para aquilo ali, ele exige, assim, tem uma exigência muito grande. Por exemplo, não pode ser veículo com mais de 10 anos. Então, eu já não achei. O único carro que eu achei na época foi uma Kombi escolar. O cara falou, eu tenho essa Kombi. Ela está toda certinha, regulamentada. Outra, não pode ser qualquer veículo também. Pode até ser novo, mas ele tem que estar adaptado e tem que passar por uma vistoria. São quantas crianças lá? Lá são aproximadamente umas 30 crianças, só que ele faz várias viagens, né? Ele é cartinho. Então é do Ubatuba, só no Ubatuba. É a única linha terrestre, então, que contempla esse contrato de transporte escolar terrestre. Exatamente. Os demais são transporte marítimo, daí que o contrato atende. Uma empresa que... A empresa terceiriza, né? Isso, exatamente. E houve economia, o senhor considera assim, que houve economia depois que ficou terceirizada o transporte O marítimo, a questão é o seguinte, a longo prazo você tem uma economia. Um exemplo, dos 2 barcos que hoje fazem as linhas ali, nenhum deles quebrou uma rabeta, nenhum deles quebrou casco, todos os dias a aula estava funcionando, e no transporte que é do município específico, todo dia era uma hélice, todo dia era uma rabeta, tipo assim, problema, quase todos os dias eram problemas, entendeu? Então, quando é terceirizado, né, o funcionário, ele trabalha diferente. Tem lugar que eles estão entrando até a remo, Capanduva, por exemplo, estão entrando a remo para não bater a rabeta. Quando era o barco próprio, levantava a lama lá. Então, assim, é bem complicado. E a longo prazo, né, a gente vai ter realmente uma economia, porque você não vai ficar gastando com manutenções. Principalmente as nossas lanchas, porque elas já são antigas, principalmente essa região que a gente foi trocar, que é a parte que a gente pega mais vanzeiros, né, então toda semana estava problema no casco, né, então, tipo, a longo prazo eu acredito que isso vai melhorar, mas assim, pela questão da efetividade, de todo dia estar lá, é qualidade do aluno que todo dia está na sala de aula. Qual é o valor desse contrato hoje? Olha, eu não sei te dizer exatamente ali o valor, mas ele foi calculado, posso te repassar aqui em outro momento, pessoal, se você quiser, ou para a próxima sessão o valor exatamente, posso trazer aqui o contrato para vocês, mas assim, ele é calculado em cima dos dias letivos, né, somente os dias que vão realmente ter aula, e ali está já o combustível incluso, né, então ele tem que Marinheiro. dar tudo, exatamente. E no caso do transporte escolar, o senhor considera uma terceirização ou não? Com certeza. A melhor opção que a gente pode ter para frente para o futuro é a terceirização, não só no transporte escolar, mas como também em outros setores, né? Se a gente for observar tudo aquilo que a gente vê que ele é terceirizado, ele tem uma efetividade melhor. Porque todo mundo sabe, né? Você lidar com funcionário público, o veículo, aí já um pega o veículo, deixa de um jeito, o outro pega, já deixa de outro jeito, às vezes estraga, não fala nada, né, espera o veículo parar para daí dizer, estragou o veículo, às vezes é uma coisa simples que você poderia ter
sanado, né? Um exemplo, uma rabeta de um barco. Às vezes o marinheiro ele escuta um barulhinho, deixa quieto, anda mais 2, 3 dias, lá quebrou a rabeta, que daí é 30, 40 mil, uma coisa que com 4 mil, 3 mil você sanaria, você vai gastar, né, 10 vezes mais, ou perde às vezes até o equipamento. Então, quando ele é terceirizado, né, eu observo isso, acho que vocês também já observaram, né, que a efetividade é melhor, o cuidado com as coisas é melhor, e parece que realmente o trabalho é executado com qualidade. E quando a gente fala de educação, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com os alunos, que é lugar de aluno na sala de aula, todos os dias, né? Claro que a gente sabe das adversidades que nós temos dentro do município, né? Depende de mar, né, de bom tempo, tem época que é de cerração, agora que nós estamos entrando na época do frio, né, do inverno, aí tem que fazer várias manobras, né, para que os alunos cheguem à escola todos os dias, né? Secretário, com relação a isso que o senhor está falando, a região ali do Utinga, né, está sendo contemplada para o transporte escolar? Então, a região ali do Utinga e do Rio Verde, a gente já tem essa demanda, na verdade, já desde o ano passado. Só que assim, a nossa dificuldade hoje é ter um outro veículo para fazer essa prestação de serviço lá dentro. Porque igual assim, as pessoas pensam, mas eu vou alugar um carro, eu vou comprar um carro e vou pôr lá. Não é qualquer carro que você coloca no transporte escolar. Ele tem o veículo que tem que ser específico para aquilo ali. Mas e as crianças estão sem aula? Não, elas vão à escola, alguns que moram mais longe, por exemplo, a questão do Rio Verde. No Rio Verde, a professora, ela já tem um combinado com nós, né, que é a professora Marjorinda, né, quando ela vai para a escola todos os dias, né, ela vai com o carro dela, ela leva 4, 5 alunos que vai com ela. Ela leva e traz de novo, né. Mas assim, apareceu ali uma situação para uma contratação, né, de um outro veículo, porque essa Kombi, que faz já o transporte interno lá do Ubatuba, não consegue atender ali, porque as rotas são diferentes e não bate os horários, porque lá dentro do Ubatuba é manhã e tarde. Entendeu? Então, assim, estamos estudando a possibilidade, né, de ter ali um veículo, alguém que queira, né, vai ter que ter uma van, ou ter um carro específico, né, para poder fazer esse transporte, né, e é coisa que a gente não acha. Então, às vezes a pessoa pensa, vou comprar um carro e vou colocar lá. O valor pago, né, nesse transporte terrestre, ele é pago por quilômetro rodado, entendeu? E se você for colocar na ponta da caneta o quilômetro rodado, a pessoa tem a intenção de comprar um carro para executar esse trabalho, ele não se paga. Uma pergunta só, secretário. Quantos alunos que é atendido nessa região que precisa do carro? Aproximadamente uns 8, 10 alunos. É que assim, tem alunos, segundo a lei, né, até 2 quilômetros, eu tenho que fornecer, acima de 2 quilômetros, né, eu tenho que fornecer o transporte escolar. Só que a gente sabe, né, que 1 quilômetro é longe, para um dia de chuva, a gente sabe disso. Eu já dependi do transporte, eu sei como que é, né? Só que eu não consigo colocar um veículo em todos os lugares que as pessoas estão precisando no momento. E assim, não é às vezes a questão até do financeiro de eu não ter como pagar ali, né, um valor para ter um veículo. O transporte adequado. Uma outra pergunta, secretário. Você falou de 8 a 10 alunos. E há quanto tempo esses alunos estão nessa situação? Então, ali na região do Utinga e do Rio Verde, Nessa região específica. ali o pessoal, eles migram muito. Às vezes eles estão estudando ali no Utinga, daí eles são todos meio que parentes, eles estão no Utinga, daí daqui a pouco eles migram lá para o Rio Verde, daqui a pouco eles estão no Utinga de novo, então eles sempre estão ali naquela região. Aonde o transporte escolar, o que passa, que vem do Ubatuba, quando dá ali os horários, eles andam com o escolar, só que daí tem um trajeto que eles têm que caminhar a pé para chegar na escola. Então isso daí, na verdade, sempre houve. Nunca teve um transporte interno lá dentro, assim como do Ubatuba também nunca teve um transporte interno, né, que está tendo agora, né? E como eu falei, a nossa dificuldade é de realmente ter uma empresa que tenha possibilidades de ter um veículo lá dentro adequado para poder fazer esse transporte.
Inclusive amanhã nós já marcamos uma reunião lá com os pais, né, para passar essa situação aí, tanto ali do transporte quanto da escola também. É que assim, eu até pensei assim, numa outra possibilidade, que seria alugar um veículo pela Secretaria de Educação, que daí não tem toda essa burocracia de colocar esse veículo lá, mas é irregular. A educação não tem mais a van? A van faz a linha lá da Serra Negra, a linha interna do Serra Negra. A linha da chave. Bananal e também o Sumbi, né? É. Geralzão. Faz toda a região, 4 comunidades. Exatamente. Também seria bom ter alguém para falar? Ou a gente tentar buscar um veículo, né, especificamente para fazer isso daí, contratar um motorista, né, para poder fazer essa E nesse contrato que a prefeitura tem lá de terceirização, não é possível fazer um aditivo da linha? Estamos verificando isso daí com o jurídico ali para ver essa possibilidade. Porque assim, quando foi comentado, né, dessa questão de tentar ampliar junto no mesmo procedimento, eu até não deixei realmente fazer o processo junto, porque quando foi comentado, nós já estávamos lançando o edital. E assim, é tão complexo essa questão de você licitar qualquer coisa hoje, que eu fiquei até com medo. Falei, não, se eu for parar para fazer isso agora, eu vou deixar sem entender os alunos mais um tempo no Batuva. Entendeu? Porque, deu errado, nem precisa disso, precisa daquilo, e o povo lá cobrando. Então, quer dizer, eles já demoraram 2 meses para chegar nessa Kombi, eu não iria atrasar mais um mês, né, devido à questão do processo licitatório, né, e isso se eu conseguisse resolver. Na verdade, ali eu penso que é uma questão prioritária, né, secretária? Porque muitas dessas famílias, eles são quilombolas, né? E a gente sabe que existe uma prioridade, né, no atendimento dessas famílias. E será que a gente, junto com a Secretaria de Estado de Educação, a gente não consegue intermediar e pedir um veículo para essa comunidade especificamente? Podemos tentar essa possibilidade também, com certeza. Então, assim, nós estamos estudando, né, essa possibilidade da contratação, até estamos dando uma pesquisada, para se os senhores souberem também na região que tem interesse nisso daí, né, a gente tentar se adequar, né, que realmente tem um candidato que vai lá, não, eu assumo esse transporte. Ele já estaria a região do Itinga, Rio Verde, né? Mas tem que ser um transporte que atenda 10 crianças, é isso? Aproximadamente de 8 a 10 crianças. Não seria viável colocar um ônibus desse para fazer toda a linha? Fazer o Batuva, o Verde e o Tinga? Não, é que na verdade não batem os horários. Os horários e a capacidade. A capacidade dá, porque a Kombi lida com 30 alunos manhã e tarde. Não tem outra pessoa que está falando. Se não fosse a questão dos horários, a Kombi daria, a Kombi faria, mas não bate os horários, porque tipo, eles vão lá dentro dos quilombolas, lá dentro, na parte da manhã, retornam, aí eles vêm até perto do Rio Verde buscar alunos ali, e levam para o Batuva. Porque seria viável também para o que foi contratado lá no Batuva, porque é o quilômetro rodado. Sim, para ele era viável, Era que só não aditivar o não contrato. batia os horários, né? Justamente. Se aditivar o contrato mais uma linha, dá certo. Aí ele terceiriza alguém, claro. Sim. Aí ele pode pegar. Exatamente. Né? É menos burocrático do que a secretaria. Então, essa demanda a gente já passou para o jurídico ali da prefeitura, né, que agora é uma outra advogada que está fazendo o entendimento, né, e eu não aguardo para ver ali a possibilidade disso daí. Mas, assim, é algo que a gente vai ensinar, sem sombra de dúvida, não por má vontade, não querer. A nossa intenção é que os alunos possam chegar à escola todos os dias, né, ter o direito de ser garantido, independente da quilometragem, se é 2 km, 3 km, 1 km, mas se tem, né, como dar esse acesso aos alunos, né, a gente vai atender sim. Isso, secretário. Alguém mais acrescenta uma pergunta? Secretário, sim. Também usando a oportunidade aqui de atendendo a comunidade, como foi citado aqui em Rio Verde, Batuva e Utinga, não haverá a possibilidade também de terceirizar a Rio do Cedro, que tem comunidades longe ali que as crianças vêm até a escola, aí fazer um levantamento, possibilidade de ajudar eles lá também, no transporte, que é a Cotinga de baixo, Rio do Cedro,
é aquela parte lá da fazenda que tem alunos também. Como que está sendo feito ali? Está sendo transportado no escolar? Ou tem aluno que vem... São todos vem transportados no escolar. Vem até as coisas. Vem no escolar, não tem Sim. alunos que vêm por conta. Exato. Todos usam o transporte escolar lá. Uma das questões assim, que vai envolver o transporte escolar são algumas mudanças que vão ocorrer nos próximos anos. Né? Já começou aqui no CIMEI, e ano que vem já vamos ter no Barbosa, que é o ensino integral. Então, o que ocorre? Tendo o ensino integral, muitas escolinhas vão acabar fechando por esse motivo, porque para ter um ensino integral existe toda uma legislação de ter diretor, coordenador, professor volante, biblioteca, uma série de situações para que seja integral, para que se possa dar as atividades extras que é do integral. E para isso, algumas escolas com uma demanda muito baixa, né, desde que não sejam de comunidades tradicionais, elas serão provavelmente fechadas e centralizadas. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de financeiro, porque não tem como você manter todas essas escolas cumprindo a legislação que o governo federal ele coloca dentro da educação. Um exemplo disso daí, que a gente fala sempre do transporte, fala da aparência da escola, isso, aquilo, isso é importantíssimo, mas o que é o mais importante? É o ensino-aprendizado dos alunos, que daí todo mundo acaba esquecendo. Às vezes as pessoas não entendem que o papel fundamental é o qual? O ensino e o aprendizado dos alunos, que acaba ficando em segundo plano. E para que isso ocorra, existe também um investimento, que é um investimento nos professores, na capacitação dos professores. Hoje nós estamos capacitando todos os diretores, coordenadores em vários eventos, chamando eles para o compromisso, lembrando que 70% dos professores que nós contratamos, muitos deles ainda são acadêmicos, e quando a gente fala que os professores são acadêmicos, eles ainda não têm aquela experiência de professor, de chamar às vezes a responsabilidade, de fazer dar o resultado. Então a gente tem que estar dando esse acompanhamento, né, em todas as escolas. E a questão da qualidade do ensino, ele hoje é tudo colocado como metas dentro da educação. Se você não cumprir aquelas metas, você perde recursos. Então, assim, a gente está trabalhando tanto em tentar levantar o transporte escolar, em tentar arrumar as escolas e também trabalhando a questão do ensino-aprendizado dos alunos nos projetos educacionais que hoje são executados pela rede municipal. Então, é uma coisa que você não consegue plantar agora e já colher o ano que vem. Leva um tempo para você ir adequando. Só que para isso também hoje a gente trabalha em conjunto em todas as ações, em todas as decisões com o Conselho Municipal de Educação, para que a gente possa tomar as decisões realmente pensadas, né? A questão dos recursos, onde vão ser direcionados, né? Só para vocês saberem também, hoje a gente tem o Fundo da Educação, né? O Fundo Municipal, né? Onde temos o nosso próprio CNPJ e as prestações de contas vão ser também com eles e com o Conselho. Então, muitas coisas estão assim, realmente mudando, né? E nós tentando também se adaptar, porque também muitos poderes que a gente teria como secretário já não tem mais, entendeu? Então, para tudo eu tenho que convocar o conselho, né? Até quando eu vou fazer uma contratação, uma equipe para acompanhar tudo isso, né? Uma equipe técnica, até para vocês fazerem lá as próprias licitações, as próprias contratações por lá. Né? Nessa questão dos investimentos, Contador. Uma coisa assim que eu vou contar aqui aos senhores é a questão da contratação de 18 professores para a educação especial. Hoje nós temos 18 professores atendendo somente a educação especial, alunos laudados. E sabe quantos nós estamos esperando ao alto? 75. 75 laudados. Aguardando. 75 e tem laudados quanto? Laudados, nós temos 20. 20 laudados aguardando 75. Então, aí é que vem a preocupação maior. Imagine se eu tiver que colocar mais 75 professores na rede.
todos temos seus direitos. Entendeu? Então, assim, é algo de se pensar, não tem como você empurrar com a barriga isso daí, porque é um problema que ele já bateu na porta, e não é só aqui no município de Guaraçaba, no Brasil inteiro. Aqui no litoral a gente trabalha em conjunto com os 7 municípios, todos os prefeitos preocupadíssimos, secretários também, porque é uma demanda que não se contava que teria. Lembra que a gente conversou um tempo atrás, e até encaminhei para o senhor uma licitação que o município estava fazendo, contratando uma empresa para trabalhar justamente na educação especial. Então, O senhor chegou a... eu cheguei a dar uma olhada. Assim, hoje nós estamos em contato com uma outra empresa, né, que vai estar nos ajudando na questão desses laudos, porque o mais complexo de tudo é você ter os laudos. Aí muitos podem dizer, mas o aluno que é laudado, ele ganha um recurso dobrado. Realmente, ele ganha um recurso dobrado. Só que assim, hoje o valor aluno do nosso município, ele custa em torno de R$6.000. Então, pense lá, para você pagar um professor, hoje o salário de um professor PSS aí é em torno de R$1.800, R$1.900. Então, durante o ano, daria o quê? R$25.000. R$25.000. Quando você dobra para um aluno o valor, ele vai ganhar quanto? 12 mil. Então, para 12 mil, para chegar no que falta, é um município que ele põe. Então, tipo, às vezes é aquela ilusão, mas o recurso é dobrado, mas ele não se paga. É igual a questão do ensino integral. É legal, tá bom? É ótimo. Mas sempre o fardo mais pesado ainda vai ficar para o município. Um exemplo é o CIMEI. O CIMEI, todos esses anos aí, dentro dessa gestão, ela foi trabalhada no integral. Este mês mês de janeiro, e agora na metade de junho, vai chegar a segunda parcela, que vai dar 230 mil, que é específico para o CIMEI, onde é no integral. Eu posso usar para diversas coisas, só não posso usar para merenda e não posso usar para a contratação de pessoas. Por isso eu posso tudo. Então, quer dizer, aonde eu gasto mais? É na contratação de pessoas. Aonde eu gasto mais? É na merenda. Eu vou poder comprar equipamentos, mexer em fazer alguma reforma, algo nesse sentido. Então, como diz o recurso, e a gente acaba investindo, né, em pessoas, né, para manter todo um espaço desse estabelecimento, ele é gigantesco. Então, o que você acaba recebendo, valor aluno, não cobre. Quando é o valor aluno, e mesmo que seja dobrado dos alunos especiais, ele também não cobre. Você pode falar um pouco fora do assunto, secretário, mas existe alguma relação, alguma conversa em relação da nota da PAI, secretário? Será que havia possibilidade? Sei que pode ficar um pouco fora do assunto, mas para a gente discutir um pouco. Então, o meu sonho de consumo é ter o nosso próprio espaço, não ser a PAI, mas ter o nosso próprio espaço municipal, né, dando esse atendimento aos nossos alunos. Só que o que ocorre hoje, que pela questão de a gente ter estes alunos que são laudados hoje, que muitos deles não se enquadram na questão da PAI. Não se enquadram, porque assim, a lei hoje determina que o aluno eles tem que estar na inclusão. Então, antes de eu ter um espaço específico para trabalhar com esses alunos num contraturno, eu tenho que atender ele primeiro naquilo que é direito dele, que é a sala de aula. Então, para eu ter ele já dentro de uma sala de aula com um professor exclusivo para ele, já está difícil. Imagine daí agora para eu montar mais o centro, para eu ter ali os especialistas e as pessoas ali. Então, nós estamos hoje tentando garantir primeiro o quê? A inclusão, que é ter ele dentro da sala de aula com o professor de direito. Até porque não tem uma PAI hoje, né, o município... É o sonho de consumo. Eu acho Tem que que ter toda faria assim, uma estrutura grande de diferença na vida profissionais. deles, né? Mas infelizmente a gente vê Ele fala essa nada sobre a realidade. PAI, mas prometeram a PAI e tudo mais. Pois é. Normal. É igual quem promete UPA, 24 horas não tem cabimento. Na verdade, teve
nas condições que a gente tinha Ah, aqui, não também não tem Exato. propósito, né? Exato. Não é verdade? Nem ter naquelas condições e nem voltar, né, sem mínima É uma estrutura. das coisas que a gente vai também despertar, né? É bom, sabe? Porque as pessoas perguntam o porquê. A contratação de um psicopedagogo para o município que nós temos na Secretaria de Educação, e que todos eles passam por avaliações, como nós temos psicólogo, assistente social, falta muitas vezes a avaliação do psicopedagogo, que é diferente de ser só uma avaliação do pedagogo, né? Então já são, às vezes, para ter um laudo que necessita de um parecer dele, aí a gente não precisa ter que pagar alguém para dar esse laudo. Então, só insistindo naquela proposta, né, desse município que eu vi que ele citou, eles licitaram uma empresa, eles terceirizaram o atendimento a crianças especiais, né? Foi isso que eles fizeram. Eles não contrataram da própria rede. Bem, mais algum vereador? Eu agradeço pelas informações, né? E também agradecer pelo atendimento em Serra Negra, que está lá vão funcionando, o horário, São Antônio está no horário, as crianças estão na escola no horário, e também os transportes. Ficamos aí uns dias sem transporte, mas devido que você, secretário, disse que quebra não tem outro para repor. Então isso aí será importante que fique esses ônibus para repor caso venha a furar pneu, a estragar, tem outro ônibus para repor. Muito obrigada. E a respeito do prédio escolar, né? Se está sendo reformado, existe uma previsão, eles reclamam lá bastante que não tem espaço para merenda, né? Então, assim, só recapitulando aos senhores, né, de 2000 a 2023, contando até o final do ano passado, nós conseguimos passar 21 prédios escolares. E a minha equipe, ela é gigante, ela tem 3 funcionários. Todo esse trabalho eu comprei o material dos meus 3 funcionários, ou às vezes a gente faz um mutirão entre nós, às vezes trabalhando, às vezes final de semana, às vezes no feriado, né, para poder atender a demanda, porque às vezes tem situação de sala de aula que tem que ser executado o trabalho fora do horário de aula, né? Então a gente conseguiu fazer tudo isso até 2023, até o ano passado, 21 prédios escolares. Conseguimos organizar ali a questão do CIMEI, e querendo ou não, por mais que foi terceirizado, né, foi uma empresa que executou, mas exigiu de nós, da nossa equipe, estar presente, estar organizando, estar em cima. Conseguimos construir a escola do Taquanduva, a escola do Puruquara e da Mariana, que está lá, graças a Deus, em andamento. Já foi para o procedimento licitatório a escola do Taquanduva, vamos criar a escola dentro da comunidade. Qual escola? Aquela antiga, aquela depois de madeira, ou é outra? Não, Aquela de madeira. e daí ela vai ser a mesma escola Vai que ser a a Mariana. mesma. Tá? Então ela já foi para o procedimento licitatório, ela vai custar R$203.000, né? Esse recurso já estava aguardado, mesmo porque ela se tornou até uma demanda judicial devido a vários questionamentos pela questão do transporte escolar, por mais que os alunos hoje lá tenham transporte, mas assim, deu aquela semana de área seca, o parque não vai, não tem como tirar. E eles também não vão para caminho até mais lá fora para pegar lancha, lá também eles não vão também. Então, é uma situação que não tem o que fazer, tem que ter um prédio público lá dentro mesmo. Não vai atender só as demandas da educação, mas, por exemplo, vai a saúde lá, vai fazer uma vacinação, vai um médico, né? Ter um espaço público para poder dar esse atendimento, né? Então, se Deus quiser, nos próximos meses aí a gente vai ter essa escola construída. E assim, eu ainda tenho algumas escolas que necessitam, não é só a questão de você revitalizar ela, que às vezes para trocar um metrô, uma janela, uma porta, mas são questões de ampliação. E daí eu já dependo de um projeto, né? Então tudo isso já está ali com o pessoal da engenharia, né? Planejamento, já pedi para eles montarem para mim lá um projeto para Rio Verde, Cabeçada de Cima e o Cedro. Eles necessitam ser adequados à questão da acessibilidade, questão do refeitório, que eles não têm também, né? E a questão de adaptação de banheiros, né? Cozinha, porque os nossos prédios, eles todos são muito antigos, então eles foram feitos assim de
está providenciando também junto com isso aí. Isso, E as né? reformas das Passar. portas, né? Sim. É isso, secretário? Sim, é que assim, eu sou bem sincero em dizer aos senhores, não vai ser na minha gestão, até agora que no ano, que encerra, que eu vou conseguir resolver todos os problemas da educação. A questão é que, se o próximo gestor ele tiver o mesmo olhar a continuar nos investimentos, né, nos próximos anos não vai ter esse problema. A questão é que ficou muitos anos sem fazer. Eu não falo que foi da gestão passada, eu tive vários e vários anos, porque essa questão de você ter acessibilidade, saber que um botijão de gás não pode ficar dentro da cozinha, não é de agora. Né? Isso daí vem de quantos anos que isso já é proibido. E assim, a dificuldade que a gente tem para ter a licença, né, para ter a documentação, porque se eu não tenho a documentação da escola, eu não consigo ter os alunos matriculados. Então, para eu ter a documentação, eu preciso do quê? O aval do bombeiro, o aval do licença sanitária, eu preciso de todos esses laudos. E daí, como que eu vou chegar numa escola e vou dizer, vou fechar porque eu não tenho laudo e eu não tenho condições de fazer essa escola agora e adequar tudo que eu preciso? Então, assim, o pessoal vem, dá um jeitinho, mas eles vão dando prazos. Por exemplo, nas que eu me comprometi, eu estou tentando cumprir. Por exemplo, a questão do Rio Verde é uma das escolas que eu tenho até o mês de agosto para resolver aquilo ali, porque eu fui lá e assinei um termo juntamente com a prefeitura. Então a gente vai ter que fazer, é o meu nome que ficou ali. Nós chegamos lá no início do ano, né? Teve lá comigo. Tirando foto lá, e foi pedido, até aprovado pelos vereadores aqui. Então, assim, mas é aquilo que acontece. Eu tenho que pegar o dinheirinho que eu tenho, o recurso e ficar e vou ver quem que eu vou socorrer por primeiro. Secretário, só para da minha parte finalizar, eu comentei a respeito do Tatambuco agora esses dias. Eu sei que a questão da obra é demorada, mas se eu puder mandar uma equipe lá, não sei se pela sua parte, pela Secretaria de Obras, para fazer a limpeza do pátio, evitar um mato, e se já puder desmanchar aquela escola aberta, para não ficar lá juntando bicho e mato em volta. A população também agradece, eles estavam pedindo bastante a respeito disso, sobre a escola nova e sobre o mato que está em volta hoje. Provavelmente, o pessoal do planejamento vai dar uma passada para lá, mesmo porque ela já vai entrar em procedimento, agora acho que para a semana que vem já deve prepararem já o edital, que foi encaminhado pela Secretaria na semana passada. Só que, como diz ali, dessas licitações, entra na fila ali, né? Quando chegar a nossa vez de licitar ali a escola, né? Aí vai levar ali, acho que agora diminuiu o tempo, né, de licitar, acho que são 8 dias, né? Então, no máximo 30 dias a gente já vai estar com uma empresa já preparada e apta para começar as obras. E nesse meio tempo a gente vai dar uma passada lá para conversar com a comunidade, né, mesmo porque para ver o posicionamento como vai ficar a escola, se vai ficar de lado, entendeu? Vou conversar lá com o pessoal também. Muito bem? Bem, então, se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, secretário, a gente quer agradecer, né, por ter vindo aqui, trazer informação para a gente. E uma última pergunta. Quando a população tem alguma reivindicação, uma reclamação, uma sugestão, ou mesmo um elogio para fazer à Prefeitura ou à Secretaria de Educação, qual é o canal que ela deve utilizar? Então, nós usamos geralmente a página da Secretaria de Educação. Na verdade, aquilo que nós fazemos, eu faço questão de mostrar, né? Porque às vezes as pessoas se fazem esquecidas, falam, porque não quiseram, não estão fazendo nada. Então, como dizer, é um meio de você dizer, não, a gente está fazendo. Se você tiver noção do tamanho, a dimensão que é o nosso município, né? Mas se eu, como mãe, por exemplo, quiser fazer um elogio lá para a Secretaria de Educação, onde eu vou? Pela página da Educação, eles entram no Mensager, a gente responde quase que Aonde? na página da Educação, na parte do Mensager. Ah, no Messenger, Isso. ali. Mas o oficial tem? Oficial, não, só que assim, essa questão da ouvidoria, ela já está, até já foi conversado junto com o Conselho Municipal de Educação. A nossa meta é colocar, né,
educação, é isso? Exatamente. Ah, interessante. Então, a princípio, agora, oficialmente, não temos, né? Ok. Muito obrigada, professor Sidney. Se quiser fazer as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os senhores, né? E peço desculpa de às vezes não poder atender todo mundo da maneira como eu gostaria de atender dentro das suas comunidades, né? A gente é limitado a muita coisa, né? Quando eu falo limitado, é só na questão dos recursos e sempre naquela situação, né? Aonde que eu vou administrar primeiro o meu recurso, né? Ele é bem escasso e pela quantidade de demandas que só tem aumentado e a tendência é aumentar mais, a gente tenta dar o melhor de nós. Não faço nada sozinho, trabalho com uma equipe, né, a Secretaria de Educação, que me dão de suporte e atendimento, e agradeço muito a eles também, por estar ali tentando apaziguar as situações. Eu sei que todo mundo quer o melhor para a educação, quando o pai reivindica alguma coisa, ele está no direito dele de reivindicar. Essa questão do transporte escolar, que o pessoal começou a cobrar muito nos últimos dias, porque eu sei que eles viram que a Utagaçaba ganhou os 2 veículos e eles também queriam 2 veículos novos. E, tipo, como que eu vou fazer para atender todo mundo? Né? O meu sonho era poder trocar a frota toda e dar transporte para todo mundo, mas não depende só de nós, né? Como eu falei, educação é algo que você planta hoje e lá na frente, então a gente está plantando todos os dias a nossa sementinha, né? Buscando, brigando muito, né? Porque o senhor sabe que quando a gente vai pedir qualquer coisa para o Estado, nada vem assim tão de graça, né? E cada conquista que nós conseguimos, eu vibro muito, eu sei que todo mundo vibra também, que não é a questão do secretário conseguir, a prefeita conseguir, a gestão conseguir, mas é o povo conseguir. Vimos 2 ônibus que foram ali quase R$1 milhão, 824 mil reais, né? É um bem, é um patrimônio que é da população, né? Que aqueles alunos ali hoje estão tendo um transporte digno realmente. Então, fico muito feliz por isso, né? E naquilo que eu puder atender aos senhores, estou aí de prontidão, muito feliz, e tenho um imenso prazer de vir aqui e estar conversando com os senhores. Coloco então a palavra ali para os vereadores. Olá, A palavra é sua, boa vereador. tarde, vereadores, aqui presentes, todos os internautas. Hoje, recebi ontem umas ligações, uns áudios, e vamos começar a ponte do Ipanema. Eu briguei, Júlio, vários vereadores aí questionaram e disse que hoje estão começando. Assim, deixa eu ver, após 3 anos, né? A gente 2 anos cobrando, vai sair. Tomara que aconteça. Saia, ou luz, lá precisa de mim. E tem muito mais coisa para falar, mas infelizmente a gente cobra, nada é feito. Tem a Barra da Arapira, que está abandonada, o postinho de saúde lá, falta limpar, tudo sujo por dentro. Quando levou daqui para lá, ficou louco para limpar. Simplesmente não tem ninguém, nenhum funcionário de limpeza. É isso. Obrigada, vereador. A palavra continua livre. Olá, presidente. A palavra é sua, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos internautas. Tinha dois pedidos, 2 indicações, presidente, mas uma eu tirei, que era a providência da limpeza na reta da rua Superagui. Semana passada, antes de entrar a indicação, eles estavam mexendo lá, então tomaram providência. E aqui o outro assunto aqui é relacionado às quedas de energia que está acontecendo no município. Está causando prejuízo. Mas queria solicitar, né, um representante da COPEL ou do município também, nós
que através da Secretaria de Obras, para dar uma resposta para a população, para dar uma resposta para a gente mesmo, o que está acontecendo, porque havia uma proposta da Copel e em torno de alguns segundos de queda de luz eles ligariam outro ponto, mas nunca aconteceu isso. E essas quedas constantes estão prejudicando a população, a população está perdendo seus eletrônicos, eletrodomésticos, então está causando prejuízo e nós queremos entender o que está acontecendo. Então aqui um pedido, uma solicitação, eu peço que os nobres vereadores possam apreciar isso daí e votar a favor, que eles não dão resposta, nem a Copel, nem uma nota de esclarecimento, nada. E daí quando você vai comprar, quando você vai solicitar a eles a restituição do eletrodoméstico perdido e que se queimou, eles demoram, não dão a resposta e não dão, a população acaba perdendo seus bens e isso está saindo do bolso da população todos os dias. Então eu peço que essa casa aprecie essa solicitação, essa indicação e que aprove medida de urgência para nós entender o que está acontecendo aí e algum representante do município também que é responsável junto com a Copel e possa tentar nos dar essa resposta que a gente precisa. Obrigada, vereador Júlio. A palavra continua livre aos vereadores. Senhora Presidente, senhores vereadores, visitantes, está aqui o secretário que veio aqui também conversar com uma casa por mês, junto aos vereadores, e visitantes e funcionários também foram presentes. E questão da minha indicação, senhora Presidente, quero fazer uma indicação verbalmente para que seja atendido. Como já falei anterior, fiz a indicação há cerca de 6 meses, itinerante junto à saúde, à educação e assistência social, para cada um ver a situação de cada comunidade, tanto a educação como a saúde e como assistência social, todos juntos unidos num tirão para atendimento a toda a população que necessita ser atendido, né? Através de alguma demanda dentro das áreas que cabível ao atendimento, né? Também esclarecendo aqui sobre o documento que eu fiz, as indicações que eu participei aqui, através dessa casa, que foi votada a minha indicação da capela mortuária do cemitério de Serra Negra, eu obtive a resposta que vai ser construída 2. Essa da Serra Negra e mais uma para a ilha. Não me recordo se a Ilha Raso ou é Almeida, vai ser construída. E a de Serra Negra já obtive a resposta, estiveram lá ontem, conversando, fizeram a medição semana passada, levantamento, todo o material que já está comprado, esse material para ser construída essa capela. Conversei diretamente com o pessoal que é responsável, né? Então, vai ter, já está, isso, a questão já foi pedida há vários tempos, então obtive a resposta. Então, é muito desagradável acontecer nas casas de leis, o vereador entrar no projeto, no requerimento, na indicação do outro, porque quando tem um, observa-se que tem um andamento de algum documento. Pode-se pedir, sim, apoio para fazer levantamento do que está acontecendo, né? O que está acontecendo não terá uma resposta nessa casa. Então, é isso aí que são minhas palavras. E também dizer que, pedindo junto à indicação verbalmente, é que seja construído na escola de Serra Negra uma mesa, né, para a alimentação das crianças e a reforma ali das portas também, que precisa ser reformada, e demais lá da medida do possível também. Como disse o secretário, tem que ver os valores, o que vai gastar para atender também as demais que precisam ser atendidas. Todas as escolas do município. Como está hoje em questão de Serra Negra também, pedi aqui a reforma do posto. Também já tive a resposta que vão fazer a pintura. Já tem o técnico, mas como estou pedindo nessa indicação, os materiais também, material permanente e também os objetos de atendimento, que é o cadeira de pressão, de fazer de inalação também, que disse que foi para outro setor, então quero
que retorne para a Serra Negra e que esteja lá tudo que precisa atender a população, que seja atendido na Serra Negra. A técnica está fazendo treinamento em cada sábado, a semana, devido à vacina, devido aos procedimentos do enfermeiro. Então tem essa equipe agora que vai atender a região. Mas o posto, estou pedindo para que fique aberto e esse carro também que foi, que está aí em licitação, que venha logo também para ir para a Serra Negra. Porque eu espero que breve chegará lá, porque precisa. Ali, a distância até Tagaçaba são 10 km, é voltar para trás. A distância até Tagaçaba são 34 km de Serra Negra para cá. O que acontece? Precisa da cidade. Mas esse carro estamos aguardando para que vá até, que chegue até a comunidade. São só essas minhas palavras, tem muito o que falar. Se eu for falar, vou tirar até o espaço dos demais aqui também vão querer falar. Muito obrigada a todos. Obrigada, vereadora Nair. Indicação verbal, então, o que seria, vereadora? Da construção da mesa, a reforma lá das portas, né? Só um pouquinho, construção da mesa. Reforma. Reforma. Reforma também um parquinho, se for possível. Reforma da onde? Da escola rural de Serra Negra. Da escola e o parquinho. Também, se tiver possível, se tiver, né? Parquinho novo. Um parquinho novo, né? É novo, um parquinho novo. Porque ali é centralizado. A escola tem Pedra Chata, Açumbi, Serra Negra e o Bananal. Também faz parte, tudo no conjunto Serra Negra, mas é uma escola distrital, ali é distrito. Então eu quero junto à Secretaria, Executiva, a Câmara, É uma indicação de departamento. Também quero reforçar, vereadora, a sua indicação, acho muito importante também, quanto ao apoio. Eu reforçar, então, também aqui um parquinho novo, né, para a Escola de Serra Negra. E possível também areia. Uma aquisição de uma mesa e uma reforma da escola. Exato. Se tiver possível, areia para colocar na frente para as crianças brincar na hora do recreio e ter atividades ali. Colocar, que é muito banhado aquela parte ali da escola. Eu estive lá e eu observei, né, e tenho vindo há muitos anos olhando ali, está bem banhada, né? Devido à baixada, né? Então fica muita água acumulada. Muito obrigada. Vereadora, a hora continua livre. Presidente, a palavra. Eu só queria fazer um breve comentário com relação a... Agora, essa época política começa a ter salvadores da pátria, pessoas com ideias faraônicas, mas o que me deixa indignado é a questão das fake news mesmo. Me passaram um print de um pré-candidato que postou nas redes sociais que o posto de saúde de Guaraqueçaba, aqui da sede, está sem um responsável técnico. E o posto de saúde ele não tem dois responsáveis técnicos, que são um enfermeiro, né? Que é a RT, que ela é disponibilizada pelo próprio Conselho Regional de Enfermagem aqui do Estado do Paraná. Quem sabe é o Corém que é responsável, e toda a responsabilidade cai sobre o enfermeiro. O enfermeiro que coordena todas as unidades de saúde, isso é recomendável até pelo Ministério da Saúde. Então fica passando fake news, coisas desnecessárias, né? Pessoas que ficam falando dos outros e que não tem o que falar de si e fica falando dos outros. E na verdade acho que a pessoa se confundiu, né? Porque existe se eu não me engano, a Lei 20.931 de 1932, que fala sobre a diretoria técnica. E quem tem diretor técnico é o hospital. O hospital sim está sem diretoria técnica. Se ele falasse que o hospital está sem diretoria técnica, estaria falando corretamente, porque o hospital está sem diretoria técnica. O hospital do Estado, que é aqui no município. Agora, por saúde, não, as unidades são direcionadas, as três, né? Inclusive, deixar claro para as pessoas que nos assistem também, que as unidades de saúde do município são mais de 13 unidades de saúde que tem no município, né? Postos de saúde. E desses postos elas foram descredenciadas por falta dos profissionais. Na época e até hoje é inviável você ter em todos esses postos de saúde as equipes. Aí o Ministério da Saúde, se você estiver cadastrado no CNES, essas unidades, e elas estiverem ativadas, que não é o caso hoje, estão desativadas, né?
Só tem 3 ativadas, Tagaçaba, Sede e Superagui. Essas 3 unidades. As demais foram desativadas na época, né? Até foi quando eu estava secretário e passando pelo conselho, houve a abertura de um processo pelo Ministério Público, queriam questionar toda essa questão, por que foi desativada, e teve lá no futuro o seu arquivamento. Porque foi provado que realmente necessitaria. Se você tem um posto, você tem que ter os profissionais, não adianta ter estrutura lá. Né? E aí foi Cada uma dessas unidades tem um enfermeiro. Não, tem o responsável. E no caso aqui, as 3 unidades de saúde não podem ficar sem enfermeiro, porque eles são responsáveis técnicos. Entendeu? Então os postos de saúde Que são os enfermeiros. Exatamente. A RT, o RT, né? Eles têm que ter. Que automaticamente, tendo o RT ou não tendo, elas são responsáveis pela unidade de saúde. Isso é preconizado lá no Ministério da Saúde. Quem é o chefe de equipe do ESF? É o enfermeiro, não é o médico. Engraçado, né? Mas é o enfermeiro. Ou seja, o enfermeiro, enfermeira, ela é o responsável pela equipe. Então, ficam espalhando coisas desnecessárias. É bom esclarecer, né? Então, que a população fique atenta, que da agora para frente é isso. Né? E correndo o risco ainda de pagar uma multa, porque é pré-candidato, é só se tirar o print do pré-candidato e do fake news que está espalhando. Isso é fácil de ser provado e fica se incomodando. Só que a gente não quer entrar em nenhuma confusão, só que pense bem antes de publicar qualquer coisa, estude, busque. Agora, se a informação fosse sobre a diretoria técnica do hospital, realmente sim, daí estaria correto. Então, se ele corrigir a informação, está mais certo. Seria isso, presidente. Obrigado pela Vamos esclarecer. Obrigada. Mais alguém? Eu peço a palavra. É uma pessoa, vereador Marques. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, plateia que nos assiste hoje, secretário. Obrigado pela presença. Primeiramente, presidente, gostaria de prestar aqui minhas condolências à família do senhor Leonildo, né, que faleceu essa semana, na verdade na semana passada, né? Quem não conhecia, né, o fandango do seu Leonildo e da sua família tradicional aqui no nosso município, quero prestar aqui a vocês minhas condolências a toda a família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês. Quero pegar o gancho aqui na fala do vereador Júlio, a respeito do posto de saúde da Barra da Arapira. O senhor está certo, o vereador, tem mais uma questão: o posto de saúde de lá está destelhado. Então, a gente pede aqui também a agilidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e as demais envolvidas, que possam dar a manutenção devida nesse posto, para que ele possa prestar atendimento à nossa população mais uma vez. Só uma palavra. Porque na última vez que foram fazer atendido, fizeram na igreja. Pois é, a posto de saúde do lado. Então a gente pede aqui encarecidamente para que tomem providências. Presidente, eu estou aqui agora, preparei uma indicação a respeito da ponte lá no Tagaçaba de cima, da segunda ponte, que está com risco de cair. Tá? A gente não é engenheiro, a gente não é nada, mas a gente conhece um pouco. E quando passa veículos pesados, principalmente a ponte balança, a gente entra embaixo da ponte lá, as suas vidas estão aéreas já, então está bem complicada a situação. Está entrando como indicação aqui, presidente. Eu peço o apoio de cada um de vocês e peço também um requerimento verbal, no mesmo sentido, para que seja encaminhado à Defesa Civil um requerimento, à Defesa Civil e à Secretaria de Obras, para que faça análise dessa ponte e mande para a gente o retorno urgentemente, porque até mesmo por causa dos alunos, o transporte escolar passa lá, o risco é grande. O pessoal que está tirando a sua palmito, do punha e tudo da lavoura agora estão passando por dentro do rio com os caminhões, já não estão passando usando mais a ponte, mas o nosso transporte ainda escolar usa a ponte, secretário. Então a gente pede, eu peço até para o senhor puder fazer pela educação também, um requerimento ao secretário de Obras e à Defesa Civil, para que vá lá, faça a análise o quanto antes dessa ponte, tá? Peço que conste em ata isso também e que seja encaminhado a eles, porque a gente precisa de resposta disso o quanto antes. É risco para nossas famílias, para nossas crianças, tá bom? Era isso que eu tenho para hoje, presidente. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vamos encerrar a palavra livre. Eu também quero fazer minhas considerações finais.
e também quero fazer um requerimento aqui de urgência, contando, acredito que com todos os vereadores, para que ou o município ou o Estado realizem o transporte escolar dessas crianças lá do Rio Verde com urgência. Né? Porque eu acho que é uma medida urgente para todos nós aqui, que representamos essa população, em especial na garantia dos direitos das crianças. As crianças têm prioridade no transporte escolar. Beleza? E também lembrar a todos, né, que dia 18 de maio é um dia de mobilização, luta da sociedade contra violências sexuais. Por isso, é importante promover a participação das ações alusivas, mostrando indignação com as violências praticadas à infância e à adolescência. Precisamos entender também sobre o nosso lugar, destacando a responsabilidade do poder público e da sociedade como um todo na garantia do atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, por meio de ações articuladas e em rede. É pauta urgente fortalecer o sistema de garantia de direitos preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, conforme a Lei Federal 8.069 de 90, e tendo como locus privilegiando os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Além disso, garantir equipes de referência qualificadas, sobretudo no nosso município, que é de pequeno porte, e isso é fundamental para assegurar o atendimento adequado para as crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Também gostaria aqui de manifestar noção de pesar ao senhor Leonildo, né, faleceu aí, né, um grande mestre fandangueiro. Manifestamos então nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto ao coração dos enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos nós, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Leonildo Fidelis Pereira, mestre fandangueiro do nosso município, descanse em paz. Também gostaria, antes de encerrar, destacar e agradecer e parabenizar a nobre atitude solidária aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, na pessoa do senhor Ronaldo Damasceno, ele e o Carlos José Teodoro Dias, da Ilha das Peças, que estão lá no Rio Grande do Sul, atuando como voluntários no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Com isso, então, encerro a palavra livre. E passando a ordem do dia, colocamos em votação a indicação número 39, proposição do vereador Júlio, que solicita providências urgentes e ação imediata da Prefeitura e da Copel para solucionar as constantes quedas de energia elétrica em Guaraqueçaba. No mesmo pacote, indicação número 41, que solicita a vistoria urgente na segunda ponte de Tagaçaba de Cima, proposição do vereador Marcos Vinícius Dias. Indicação número 42, proposição da vereadora Nair, que solicita a instalação de cadeira odontológica em Serra Negra e materiais de consumo para os técnicos. E uma indicação verbal da vereadora Nair, que solicita um parquinho, uma aquisição de uma mesa para merenda e a reforma da escola de Serra Negra. Tudo no mesmo pacote, as 4 indicações. Sim, a indicação também do transporte de maneira urgente lá pelo Estado. Aí nós vamos colocar os requerimentos, né? Isso. Vamos fazer com o requerimento daí. Primeiro as 4 indicações. Como vota a vereadora Nair? Vereador Ivan? Vereador Júnior? Vereador Júnior? Vereador Marcos? Favorável. Vereador Elcindi? Favorável. Aprovado então as 4 indicações, número 39, 41, 42 e a indicação verbal da vereadora Nair. Também colocamos em conjunto aqui no mesmo pacote o requerimento de urgência do vereador Marcos, que requer que a Defesa Civil e a Secretaria de Obras, né, realizem a vistoria na segunda ponte de Tagaçaba de Cima. E o requerimento, então, nosso, todos aqui, caráter de urgência, o transporte escolar para as crianças lá do Rio Verde. Como vota o vereador Alcindino? Favorável. Vereador Marques? Favorável. Vereador Gilbert? Vereador Juca? Favor. Vereador Ivan? Vereadora Anaí? Aprovados, então, os requerimentos. Com isso, então, encerramos essa sessão, desejando a todos uma boa tarde.